Irmãos, hoje, na nossa campanha, nós vamos falar sobre cura espiritual e emocional. Cura espiritual e emocional na família. Mas vamos falar também de cura física. Vamos falar na família, porque a verdade é que esse mundo, ele está tão intoxicado pelo pecado, que nós temos visto as famílias adoecendo. De todas as maneiras, as pessoas estão adoecendo na sua saúde física, mas estão adoecendo também na sua saúde emocional e espiritual. E eu só conheço uma solução para isso. Só uma solução. É com 5 letras. Jesus. Só conheço essa solução. Sabe, cada vez mais o homem se especializa mais, cada vez mais estuda mais, cada vez mais pesquisa mais e, na verdade, cada vez mais se enrola mais. Já viu isso? Cada vez mais fica mais confuso. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos trazer luz pela palavra de Deus. E eu creio que a sua mente vai sair daqui esclarecida, a sua família vai ser abençoada, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar a vida dos seus filhos, dos seus netos, Deus vai fazer maravilhas. Aleluia! Bom, Salmo 103, versículo 2 a 5. Salmo 103, versículo 2 a 5. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. Então, o salmista está convidando a alma dele a bendizer ao Senhor. Irmãos, ao longo dos anos eu fui descobrindo o porquê disso. Por que o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor? Eu digo a minha alma, bendiga ao Senhor. Por que o salmista diz isso? Irmãos, a nossa alma, ela é naturalmente rebelde. A nossa alma é naturalmente melindrosa. A nossa alma é naturalmente carnal. A nossa alma é naturalmente murmuradora. Essa é a natureza da nossa alma. É por isso que muitas vezes nós vemos Davi e outros salmistas dizendo, bendize minha alma. Eu digo a minha alma, bendiga ao Senhor. Aquieta-te, minha alma. Então aqui, o salmista diz, olha, bendiga a minha alma e não te esqueças. A nossa alma tem outra característica, ela se esquece facilmente. Você já viu isso? Você já deve ter falado isso, ou pensado por isso, ou passado por isso. Você pode fazer 1000 coisas boas. Você faz uma ruim, acabou. Não é verdade? Mas isso é todo mundo e para tudo, irmãos. Isso é todo mundo e para tudo. É muito mais fácil nós lembrarmos das coisas ruins do que nós lembrarmos das coisas boas. Por exemplo, só usar um exemplo, tá, irmãos? Não é indireta para ninguém não, mas é só um exemplo. Uma esposa geralmente lembra de coisas que... Mas isso já aconteceu faz 20 anos, mas ela lembra. Lembra aquele dia que você falou isso, isso e isso, que você fez isso, aquilo. É muito mais fácil lembrar da coisa ruim, irmãos. É muito mais fácil. Por isso que a gente precisa dizer à nossa alma, olha, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você é capaz de lembrar de todos os benefícios do Senhor? Provavelmente não. Mas você é capaz de lembrar
de alguma coisa que aconteceu com você lá na sua infância. Às vezes você nem falava direito ainda, aí você fala assim: eu lembro que eu era pequenininho, que eu era pequenininha, e que meu avô, meu pai, minha mãe, meu irmão fez isso e aquilo. Você lembra, mas você não lembra de todos os benefícios. É por isso que o salmista está dizendo: minha alma, lembra de todos os seus benefícios, não te esqueças de nenhum só. Por quê? Porque Ele é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, todas. Seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Amém? É Ele quem sara. Aleluia. Isso é maravilhoso. E Ele faz isso de tal forma, que a nossa mocidade se renova como a da águia. Irmãos, nós seres humanos não temos essa capacidade. A águia tem essa capacidade. A águia, depois de um certo tempo, ela sobe lá para o alto de um penhasco e, como todo pássaro, ela faz uma muda. Pássaros normalmente fazem muda. O que é isso? Eles tiram, trocam as penas, trocam até o bico. A águia fica lá, escondida lá no penhasco, e ela passa por todo esse processo, cai em todas as penas, troca bico, troca tudo. Quando passa esse processo, ela sai de lá uma águia novinha em folha. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos farta a nossa boca de bens, de tal maneira que a nossa mocidade se renova. Quantos querem ser renovados nessa noite? Eu quero ser renovado. Aleluia, aleluia. Eu não preciso ter aparência não, mas eu quero ter pelo menos a força, a disposição. Eu queria só que tirasse assim 20 anos. Ia ser bom? Se tirasse assim 20 anos, assim, menos 20 anos, assim, e você... Como é que ia ser bom? Deus faz isso. Aleluia. Deus faz isso. Então é por isso que nós vamos falar de cura, vamos falar de bênção. Olha só, nós estamos falando que a arca, ela foi para a casa de Obed-edom, e a gente sabe agora que não foi por querer, mas Davi chegou lá e falou assim: vai ficar aí. Deixou a arca na casa de Obed-edom, porque a arca estava dando problema, deu problema para os filisteus mandaram a arca embora. Davi, ao invés de trazer a arca de acordo com o que a palavra de Deus mandava, ele trouxe a arca de acordo com o que os filisteus faziam e teve problema também. E aí ele ficou assustado, falou: deixa essa arca aí. Deixou na casa de Obed-edom, só que algo aconteceu, como nós falamos na semana passada. Deus abençoou a casa de Obed-edom. Hoje nós vamos um pouquinho mais fundo na bênção que Deus deixou na casa de Obed-edom. Vamos lá. Primeiro livro de Crônicas 13, 14. Olha só. Vamos na profundidade. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. O que Deus abençoou? Tudo o quanto ele tinha, a casa e tudo quanto ele tinha. Isso é muito importante, irmãos, porque quando Deus vem em nossa casa, Ele abençoa tudo. Tudo é abençoado. Seu forno é abençoado. Seu tanque é abençoado. Amém? Sua despensa é abençoada. Tudo na sua casa é abençoado. Sabe, muitas vezes a gente reclama, mas ao invés de reclamar, coloque as mãos sobre e diga: é abençoado. Esse fogão já está velho, já não estou aguentando mais fogão. Ao invés de reclamar, coloque a mão em cima e diga: está abençoado.
tudo que você tiver na sua casa e que você reclama que está velho, pare de reclamar, coloque a mão em cima e fale: está abençoado em nome de Jesus. Até seu marido. Está abençoado em nome de Jesus. Ficou na casa de Obed-edom e abençoou tudo. Mas olha só, o que é isso tudo? Deus abençoou a família de Obed-edom de tal maneira, irmãos, com saúde, com crescimento extraordinário, que os filhos de Obed-edom foram muito abençoados. Os filhos de Obed-edom eram homens incríveis, abençoados, fortes. Alguém deve perguntar: mas como assim? Como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor sabe que os filhos de Obed-edom eram abençoados, eram fortes? Porque a Bíblia fala. A Bíblia fala isso. Continua lendo. Primeiro livro de Crônicas 26, versículo 4. Olha só. 26, versículo 4, primeiro livro de Crônicas, diz assim: e os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josadabe, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Deus deu 8 filhos. Aqui só conta os machos. Não sei se tinha filha, mas provavelmente tinha. Mas aqui só está contando os homens. 8 filhos. E a Bíblia diz que ele teve esses filhos todos porque Deus tinha abençoado. Olha, provavelmente antes de Obed-edom, da arca chegar na casa de Obed-edom, talvez Obed-edom não tivesse nem filho. Mas onde a arca chegou, a esterilidade foi embora. Aonde a arca chegou, fraqueza foi embora. A mulher de Obed-edom foi fortalecida para ter 8 meninos. Talvez tenha gente falando assim: não, pastor, esse nível de cura eu não estou interessado não. Deus deu essa capacidade a ela. Quando a gente fala de cura, irmãos, nós estamos falando de um Deus que fortalece aquele que não tem força, aquele que não tem vigor, aquele que já se acha velho, aquele que já se acha cansado. Irmãos, a bênção de Deus renova, remoça. A bênção de Deus dá força, a bênção de Deus capacita a fazer coisas que você pensa assim: na minha idade não dá mais não, ela te capacita a estudar. Se você tem um desejo de estudar, poxa, eu queria estudar, mas eu acho que eu já estou velho, não, a bênção de Deus cura os teus neurônios, a bênção de Deus te dá capacidade, abre a sua mente, a bênção de Deus faz tudo isso. E Obed-edom foi abençoado nisso, está aqui, os seus filhos todos, mas não acabou por aí não. Olha só o que aconteceu também, olha o versículo 6. Também o seu filho Semaías nasceram filhos, o seu primogênito teve filhos também. E esses filhos dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Gente, vamos botar a mão na cabeça e pensar. 3 meses. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. E abençoou uma geração, 2 gerações, 3 meses. Vocês estão entendendo? Irmãos, é o nosso Deus. Sabe, hoje, como os crentes subestimam aquilo que receberam de Deus. Você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo dentro de você, você não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é para você olhar para as circunstâncias e rir na cara das circunstâncias, e falar: eu tenho o Deus que é o poder dos poderes. Irmãos, 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom.
abençoou a sua família de tal forma que ele teve 8 meninos, o seu primogênito teve filhos também. Foram os filhos de Semaías: Otini, Rafael, Obed, Euzadab, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Só aqui já são mais 6. Todos estes foram filhos de Obed-edom, ele, seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o quê? Para o ministério. Aleluia. Aleluia. Deus quer levantar uma geração com força para o ministério. Olha só o mistério de Deus nessa noite. Nós estamos vivendo um momento em que muita gente não quer, eu estou cansado, eu não quero trabalhar no ministério. Olha, a presença de Deus traz força para trabalhar no ministério. Ao todo, 72 de Obed-edom. 72 homens saíram de Obed-edom. É bênção ou não é? Um pequeno exército. E o texto diz que eles eram homens valentes, com força para o ministério. Sabe por que Deus quer curar? Sabe por que Deus quer trazer a sua presença para casa e curar o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual? Porque Ele quer que você tenha força para o ministério. Quer que você tenha força para o servir. Sabe de que nada adianta um crente cansado, um crente que não tem para nada, um crente que não consegue nem levantar a Bíblia, um crente que não consegue, nada serve. Deus quer fortalecer o seu povo. E quando eu falo isso, irmãos, não é crítica não, é constatação de um fato. E nós sabemos disso, depois dessa pandemia, nós ficamos muito mais cansados. Alguns tiveram o Covid e nunca mais foram os mesmos. Outros não tiveram, mas parece que tiveram. Mas a presença de Deus vai trazer a força necessária. Irmãos, há um mistério. Eu fico pensando, eu falo assim, Jesus, tem certas coisas que eu leio na Bíblia que eu falo, meu Deus, nós devemos ser muito ruim mesmo. Não é possível. A gente deve ser muito fraco em crer. A arca ficou 3 meses lá. E fez isso tudo. Como é que você anda na rua? Você anda na rua pedindo desculpa? Você anda na rua se escondendo? Você anda na rua cabisbaixo? Como é que você anda na rua? Você anda na rua com medo? Quando alguém faz algum comentário sobre crente, você fica envergonhado, principalmente esses comentários depreciativos, você fica, como é que você... Irmãos, a Bíblia diz que Deus fez habitar em nós o seu Espírito Santo. Eu digo a você, que se você não fazia isso, comece a fazer agora. Ande na rua de cabeça erguida. Ande na rua de cabeça erguida. Você carrega a glória de Deus. Às vezes o inimigo vai querer te jogar para baixo e tentar te envergonhar. Você não tem nada.
Olha a situação do seu filho, olha a situação da sua filha. Olha como é que você vive. Seu marido não te respeita, ele vai tentar te envergonhar de qualquer jeito. Erga a sua cabeça e continue com ela erguida. Porque você é serva de Jesus Cristo. E você não tem por que abaixar a cabeça. Satanás tenta usar as circunstâncias ao nosso redor para nos colocar para baixo, dizendo que a gente não pode, porque a gente não tem, porque a gente não é, porque isso e aquilo outro. Olha só, não viva por vista. Veja o poder que está sobre a sua vida. Quando, irmãos, nós ficarmos conscientes, não do pecado, porque todo mundo quer, isso é estratégia do diabo, irmãos. O diabo quer sempre que você fique consciente do seu pecado, para você sempre estar para baixo. Já viu isso? E hoje tem umas igrejas assim, que sempre, quebranta aí, irmão, quebranta. Só quer ver você quebrado, só quer ver você chorando, só quer ver você para baixo. Para com isso. Tem que botar você para cima, porque para cima você luta, você vai, você... Agora todo mundo está, eu estou quebrado, eu sou pecador. Para com isso. Você foi mudado, você recebeu uma nova natureza, você é servo, você é filho de Deus. Então não fique se prendendo a isso, não, porque não deu certo, nada deu certo da minha vida, nada deu certo da minha vida. Hoje pela manhã, eu estava orando. Estava conversando com Deus algumas coisas. A gente tem muitos projetos para fazer e poucos recursos para fazer. E eu estava orando. E eu trabalho vendendo algumas coisas na internet também. E tinha lançado algumas campanhas, mas elas não estavam vendendo. Eu nem falei isso com Simone. E quando acabei de orar, eu peguei o celular e eu ia parar uma campanha que eu estava fazendo, porque ela não estava vendendo. E eu não posso fazer uma coisa que não está vendendo, eu não estou ganhando dinheiro, então eu vou parar. E quando eu abri o aplicativo e que eu ia parar, que eu coloquei o dedo para parar, plim, caiu uma venda. Aí, ok, fui para casa, oração da manhã. Estou na oração da manhã, daqui a pouco, plim, caiu outra venda. Irmãos, não devemos baixar a cabeça. Não importa. O diabo pode falar o que for. O poder de Deus. É por isso que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Mas você está sendo perseguido. Paulo foi perseguido, foi apedrejado, teve que sair fugido de uma cidade. Todo lugar que ele ia arrumava um problema com ele, porque ele pregava a graça de Deus. Os judeus iam lá e queriam bater nele, prender ele, fazer tudo. E ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho me tornou sim um fugitivo, me tornou um prisioneiro. Ele fala, mas eu não sou preso deles não, eu sou o prisioneiro do Senhor. Aleluia, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que nós não devemos nos envergonhar, não seja qual for a sua condição, levante a sua cabeça. Deus está se movendo através de você. Aonde você for, onde você coloca a mão é abençoado. O que você fala, você profere bênção. As pessoas são abençoadas. Deus está, irmãos, isso é cura para a nossa alma. Tem algumas pessoas que estão enfermas, mas enfermas espiritualmente. E qual é a enfermidade? Estamos jogados para baixo. Estamos com a autoestima espiritual lá embaixo.
estamos sentindo a sensação de derrota. Estamos sentindo que não somos bons o suficientes. Estamos sentindo que a nossa expectativa morreu. De que a vida é assim e vai continuar assim para sempre. E que nada de bom ou de muito interessante vai acontecer. E na verdade, pousa um pensamento e uma preocupação no nosso coração, dizendo: vai ser assim mesmo, Senhor? Vai ser assim? Mas Deus quer trazer uma cura. Uma cura no nosso espírito. Para que a gente volte a crer no impossível. No impossível. O diabo tenta de todas as formas nos tirar o impossível. Para a gente só acreditar naquilo que é possível. Só naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode tocar. Mas Deus quer curar o nosso interior nessa noite, para que a gente volte a crer no impossível, para que a gente não tenha medo de crer. Fala a verdade, não precisa falar para mim não, mas pensa aí, quantos de vocês, quando o pastor fala assim, nós vamos arrumar 200 mil reais para comprar um terreno, fala assim, tem misericórdia do pastor. Tem misericórdia do pastor. Como é que ele vai se arrumar com isso? Como é que ele vai... Tem misericórdia? Quantos não pensaram isso? Eu sei, irmãos, eu entendo. Sabe por quê? Porque ao longo do tempo o diabo vem nos atacando de tal forma que a gente vai perdendo a capacidade de crer naquilo que é impossível. A gente acha que, como eu já disse, que nunca consegui juntar 200 mil, e a gente acha que isso é uma coisa demais para o nosso Deus. Irmãos, Deus faz isso acontecer em 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Você acha que Deus não tem 200 mil, nem 2 milhões para dar? É lógico que Ele tem. Você acha que isso é difícil demais? Nada é difícil demais para o nosso Deus. É difícil para a gente. Jesus fala, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Mas é tão difícil para a gente, porque a gente vive uma situação e se arrasta 1 dia, 2, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e a coisa não muda, e a gente começa a falar assim, difícil. É muito difícil. Mas eu creio que nessa noite a cura que Deus quer trazer para nós é essa. Curar a nossa fé. Para a gente começar a crer no impossível de novo. Para a gente chegar ao ponto de falar assim, olha só, encontrar com algum conhecido na rua e falar assim, minha igreja vai inaugurar um templo novo. Tu vai, tá? Quando que vai ser? Não, ainda não tem dia marcado não, mas quando for vou te avisar para você ir. Não é verdade? É como a história da menina. A menina saiu de casa, ela não chovia nunca, tinha meses que não chovia, e ela orou para chover. E ela tinha que sair, ela pegou o guarda-chuva e botou debaixo do braço, e a mãe perguntou, mas onde que você vai? Ela, eu tenho que sair. E por que você está levando esse guarda-chuva? Porque eu orei para chover. Mas não chove a mesa, eu orei para chover. Então se eu orei para chover, eu vou levar o guarda-chuva, porque vai chover. Aleluia, irmãos, vai chover, em nome de Jesus. Então, se você tem vivido uma situação que tem sido difícil crer, que você já acredita que não vai mudar, porque não vai mudar, a presença de Deus vai entrar e vai mudar. A presença de Deus vai entrar e vai mudar. Pastor, mas eu já sou crente há muito tempo, eu já oro, eu já sei, eu já fiz, mas eu já fiz campanha, já fiz tudo, eu já oro muito tempo isso. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Faz diferença. Não faz diferença em que ponto da estrada nós estamos. A diferença é o poder de Deus. Não faz diferença para mim, eu sou pastor há quase 30 anos, não faz diferença nenhuma. A diferença é o poder de Deus. A diferença é o que Deus vai fazer. A diferença foi a arca na casa de Obed-Edom. Irmãos, você já reparou, já pensou nos vizinhos?
Olha a inveja dos vizinhos, fala assim, puxa, por que Davi não deixou essa arca aqui? Por que não deixou? Primeiro dos vizinhos devia estar apavorado, né? Ah, graças a Deus que foi lá para a casa de Obed-edom. Davi procurando um lugar para botar a arca, ainda bem que ficou lá na casa de Obed-edom. Depois, quando a coisa começou a mudar, puxa, por que a arca não veio para cá? Sabe, hoje tem muita gente também que olha para a gente e desdenha e fala assim, esses crentes aí, tudo maluco. Quando eles começarem a ver Deus abençoando a sua vida. Abençoando a sua vida, abençoando a sua vida. Eles vão mudar. Eles vão mudar de opinião. Eles vão mudar. E eu, em nome de Jesus, declaro que Deus vai abençoar a sua casa. Em nome de Jesus. De maneira extraordinária. Ah, pastor, já sou abençoado. Vai abençoar mais. Mas, o último versículo é Isaías 53, nós vamos orar. Versículo 4. Tudo isso que eu estou falando é por causa disso aqui, ó. Isaías 53, 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, sejam da carne, do espírito, da alma, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores. Aleluia. Aleluia. Toda vez que o inimigo quiser infligir dor a você, declare isso: Jesus levou sobre si as minhas dores, e eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, toda a minha enfermidade, todo o meu problema, toda a minha dificuldade. Irmãos, eu creio no impossível. Eu declaro nessa noite, eu creio no impossível. Eu creio que aquela bênção que você está esperando há tanto tempo, Deus é poderoso para fazer. Deus quer abençoar. Agora, por que Deus quer abençoar? Deus quer trazer glória ao nome dEle. Todos verão e confiarão no Senhor. Sabe, quando Deus começar a desatar bênçãos sobrenaturais na sua vida e na sua família, as pessoas vão perguntar: mas o que é isso? Como é que é isso aí? Fala para mim, como é que é isso aí? Diz aí, o que é? Aí você vai falar assim: falo sim. Tem um pastor que ele pregando, ele disse que a igreja dele é muito abençoada, tem muitos membros, muito grande a igreja dele. E aí um outro pastor perguntou para ele, falou assim: mas o que tu fez aí na sua igreja? Por que sua igreja cresceu tanto? Aí ele falou assim: foi a graça de Deus. Aí o cara: não sei, mas o que você fez? Ele falou: foi a graça de Deus. Essa é a resposta: foi a graça de Deus. Ou seja, eu não fiz nada, foi a graça de Deus. E quando te perguntarem também, você vai poder dizer assim: olha, foi a graça de Deus. Não, mas o que você fez? Não, eu não fiz nada, foi a graça de Deus. Eu simplesmente acreditei na graça de Deus, no amor que Deus tem por mim. Eu simplesmente criei nisso e as coisas começaram a acontecer. Irmãos, vamos esperar o melhor de Deus. Vamos esperar o melhor de Deus. Deus mudou o meu coração. Eu já não era muito disso, mas Deus mudou o meu coração ao longo desses anos para parar com esse negócio de jogar os outros para baixo. Tem que jogar o crente para cima. É assim que o crente vence o pecado. É assim que o crente vence na vida cristã. Não é dizendo: olha, cuidado. Irmãos, quando nós somos amados, já viu uma criança amada? Uma criança amada, ela ri. Uma criança amada é outra coisa, irmãos. Agora, já viu uma criança abusada? A criança tem medo de tudo. Tudo assusta. Quando a criança é maltratada, é assim. Agora, quando a criança é amada, tudo é maravilhoso. Ela está sempre rindo, está sempre... A criança é amada, então,
Ser amado transforma. Eu estava passando lá uns vídeos no YouTube, vou terminar. Passando uns vídeos no YouTube, estava um vídeo de um coach lá, falando lá. E aí ele estava dando a palestra dele lá, e ele falando, olha, a dor transforma as pessoas. O medo transforma as pessoas. Aí eu falei, tá. Mas em nenhum momento ele falou que o amor transforma as pessoas. A alegria transforma as pessoas. Ele só colocou como ponto de transformação dor, medo. Irmãos, porque Deus nos ama, isso muda tudo. Mas tem muita gente que acredita nisso, que só dor traz crescimento, só medo, só angústia traz... Não, irmãos, o amor de Deus é que cura, o amor de Deus é que liberta, o amor de Deus é que alcança,